E aí, pessoal? Tudo bem com os senhores e senhoritos? Hoje nós vamos conversar a respeito de um filme que eu gosto muitíssimo, A Difícil Arte de Amar, de 1986. Esse filme, gente, eu tinha a intenção de conversar com vocês a respeito dele logo no início do canal. Um dos meus objetivos sempre foi falar de mulher, de diretoras femininas, de atrizes, de mulheres fortes, e eu havia pensado lá para o início nós tratarmos a respeito da filmografia da Nora Ephron, que é uma das minhas diretoras, roteiristas, argumentadoras, escritoras favoritas. Só que é tanta coisa que vai se sucedendo, outras coisas acabam passando à frente e eu acabei deixando para trás. Só que hoje eu venho aqui retomar esse assunto e nós vamos tratar aqui de toda a filmografia da Nora Ephron, que infelizmente não é uma filmografia muito extensa, mas é uma filmografia muito contundente, uma filmografia no qual ela trata de assuntos muito importantes, assuntos que se referem à mulher, à feminilidade, a respeito de como envelhecer, a respeito de casamento, a respeito de filhos, a respeito da vida de uma mulher de modo geral. E esse é sempre um assunto que me interessa muito, no qual eu tenho bastante interesse em assistir sempre e do qual eu gosto bastante de falar também. É sem dúvida uma das minhas diretoras femininas favoritas. Numa época em que não era tão comum termos diretoras mulheres, né? Hoje, se hoje não é comum, naquela época era menos ainda. Então, Nora Ephron foi e é ainda uma figura muito importante dentro do cenário de Hollywood. Eu gosto demais dela e eu tenho percebido que com o passar dos anos, ela já faleceu já faz alguns bons anos, 2012 acho, ela tem ficado meio esquecida. E nós não podemos esquecer do trabalho incrível da Nora Ephron pela emancipação da mulher, pela luta de mulheres. Ela seria uma figura bastante importante agora, nesse momento bastante sombrio do qual nós estamos vivendo agora, sobretudo no Brasil. É uma voz muito importante. Eu já tratei aqui com vocês, lá no início do canal, bem no comecinho, quando eu estava falando a respeito da filmografia da Cher, de Silkwood, O Retrato de uma Coragem, que foi onde ela iniciou a sua carreira como roteirista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem se interessar, já tem vídeo aqui no canal com ênfase na performance da Cher, né? Mas eu falo de modo geral da Nora Ephron também. É um vídeo de complemento a este, ó. Silkwood, O Retrato de uma Coragem. Meryl Streep, Kurt Russell e Cher, um filme importante no qual, desde o primeiro momento, a Nora Ephron já mostra a sua veia, como eu posso dizer, aqui é uma espécie de filme denúncia, ela vai denunciar mazelas que aconteciam dentro das corporações, dentro de empresas, às vezes, muitas vezes por conta de salário, de dinheiro, de uma situação de vida, você acaba ficando preso ali, atrelado àquelas diretrizes imbecis de empresas, diretrizes essas que às vezes custam até a sua saúde, a sua vida. É uma história real, né? Karen Silkwood, aqui vivida pela Meryl Streep. A Cher é uma amiga da Meryl Streep que também trabalha nessa usina de plutônio que está contaminando elas que trabalham lá e toda uma população. Um filme denúncia muito importante, e aí a gente já tem uma ideia de qual vai ser o propósito da Nora Ephron na indústria. Atacar essas pessoas, essas grandes corporações, né? Denunciar. Um filme muito importante, um filme muito sério, muito bonito também. Silkwood, O Retrato de uma Coragem. E aí, a Nora Ephron inicia a carreira dela como escritora de magazines, colunista de magazines, né? Aquelas revistas, uma época, os anos 70, em que as revistas, os periódicos eram muito fortes. Haviam muitas revistas, muitas publicações, e ela começou com uma coluna de revista. Depois passou para o roteiro, né? Aqui iniciando com Silkwood, e depois, em 1986,
veio para A Difícil Arte de Amar, no qual ela vai contar uma história que aconteceu com ela própria. É lógico que com todas as licenças dramáticas de uma história, de um romance, ela escreveu A Difícil Arte de Amar como uma maneira de entender tudo aquilo que havia acontecido com ela, uma espécie também de vingancinha contra o atual marido dela na época, né, que fez ela passar por um drama muito difícil. Só quem já passou por uma traição desse nível vai entender o estado físico e mental que uma pessoa pode chegar. Muitas vezes você nunca se recupera plenamente. Foi um drama bastante pesado esse que ela viveu. E para poder se sobressair de tudo isso, né, tentar seguir adiante, ela escreveu um romance chamado A Difícil Arte de Amar, que inclusive foi publicado aqui no Brasil também pela editora Record. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, o romance A Difícil Arte de Amar, de Nora Ephron, best-seller hilariante, ó. Aqui, Nora Ephron. Depois ele teve uma outra edição, eles trocaram até o título, mas esse aqui é o título original e é a maneira com que ele foi lançado aqui no Brasil, ó. Nora Ephron. E aqui, por meio desse livro, ela meio que se vingou desse marido inescrupuloso aí, né, que só fez ela sofrer. E aí depois, né, esse livro virou um best-seller, foi um super sucesso, ó. Conheçam Rachel, cujo casamento feliz está acabando, e que deu origem, posteriormente, ao filme A Difícil Arte de Amar, de 1986. Novamente com Meryl Streep, vocês vejam que no primeiro trabalho dela, o Silkwood, ela também estava acompanhada de Meryl Streep, e aqui, novamente, Meryl Streep nesse segundo trabalho dela. Aqui, nesse filme, ela ainda não era diretora, ela passaria para a carreira de diretora uma década à frente. Aqui ela dirige com um parceiro, Mike Nichols, né? Ela no roteiro, Mike Nichols na direção. Um diretor também que eu gosto muitíssimo, um diretor que se afina com mulheres, com vozes femininas. Todos os trabalhos do Mike Nichols, se vocês observarem, são trabalhos também direcionados à mulher, um diretor que eu gosto muito, muito importante. Então, assim, eu gosto desse filme por várias razões. Meryl Streep, que eu amo, Jack Nicholson, que eu amo, Nora Ephron, Mike Nichols, é uma comédia maravilhosa, eu adoro comédias, assim, então é um filme imperdível, assim. Comédia entre aspas, né, gente? Isso aqui tá mais para um drama do que para comédia, porque o que a protagonista vive aqui, no caso, a Meryl Streep, está interpretando nada mais, nada menos que a própria Nora Ephron, né? Com as devidas licenças, na verdade, aqui nós temos a própria Nora. Esse filme passava bastante na televisão, é um filme que passou diversas vezes aí em sessões da tarde, então, assim, é um filme bastante conhecido. Vou contar rapidamente para vocês a história, que ela também é uma história bem simples. A Meryl Streep, no caso aqui, a Nora Ephron, é uma colunista de revista, como a Nora também era, né, tudo mais, e ela já passou por um casamento, esse casamento não foi tão legal, a pessoa já acaba saindo desse primeiro casamento meio traumatizada. Ela imaginava que não encontraria outro homem novamente, ela já tinha uma certa idade. Eu não sei exatamente qual idade, mas eu imagino que já tivesse algo próximo dos 40 anos, uma idade que, se hoje já é difícil você iniciar novamente, naquela época era mais difícil ainda. Mas enfim, a Meryl vai num casamento, o filme inicia aí, ela vai assistir um casamento, e ali nesse casamento ela encontra o Jack Nicholson, que também está assistindo esse casamento. E logo de antemão, assim, ela já se interessa por ele, desde o primeiro momento. Fala, nossa, quem é esse cara? Ela pergunta para as pessoas que estão ali ao redor, é solteiro? Será que tá na praça? E aí o pessoal fala, é solteiro, mas tem um porém, né? Meio que garanhão, assim, já foi casado e tal, tal, tal. Ela meio que se interessa ali, né? Fala, será? E a partir daí, eles têm um interesse mútuo, eles se conhecem, rapidamente se apaixonam, aquela coisa, você já vai para casa do outro, já transa, já faz mil planos, até que eles decidem, embora nenhum dos dois imaginasse isso, eles decidem se casar novamente.
Aí no casamento dela também com muito receio, muito medo que algo possa dar errado, mas assim, existe uma coisa interna que quer aquilo, né? É interessante isso, principalmente na mulher, que deseja aquilo, né? A possibilidade de ser feliz, a possibilidade de uma vida a dois, ela topa novamente um segundo casamento. E aí, nós passamos a acompanhar a vida desse casal, Meryl Streep e Jack Nicholson. É, quando eles compraram a primeira casa, a casa estava assim, em ruínas, eles passando por toda a reforma dessa casa, depois a vinda do primeiro filho, depois todas aquelas coisas cotidianas da vida em casal, da vida de início, assim que você começa a ter a gravidez, depois o filho, o seu parto, né? Pequenas minúcias da vida a dois, nós vamos acompanhando. E depois, gente, acontece aquilo que é muito triste e que infelizmente é bastante comum acontecer na vida. Ela começa a perceber que alguma coisa não está muito certa, que ele acaba tendo umas saídas assim meio estranhas, horários impróprios. Ah, eu tô saindo para comprar meia. Ela tem um círculo de amizade também, ela começa. Existe uma mulher, uma fofoqueira de mão cheia, que começa a fazer alguns gracejos a respeito de traição, a respeito de umas coisas meio escusas. Isso liga um sinal de alerta para ela. Até que um dia ela vai procurar, né, informações muito desconfiada a respeito das atividades do marido dela. Ela descobre que ele está de caso com uma mulher da sociedade já há bastante tempo. Isso acaba com ela. Isso arruína ela de uma tal maneira, e quando ela pergunta para ele, ele fala: sim, estou de caso com outra mulher, sim. E aí, gente, é uma coisa muito interessante que não era tão comum naquela época, hoje já é mais comum, que é a mulher, né, por vontade própria, abandonar o lar. Ela com um filho pequeno, né, sem dinheiro, para esse casamento, para essa vida de casal, ela meio que abandonou até a carreira de escritora dela, né, ficou meio que de lado. Tudo era mais importante do que, né, a família, a coisa mais importante. O trabalho dela ficou em segundo plano. Então, assim, estava sem grana, com um filho pequeno, uma mão na frente, outra atrás. Você também, depois de uma vida, tantos anos se dedicando a um marido, a uma casa, você já não tem mais o corpo de antes, você já não tem mais a beleza de antes também. E ela decide sair de casa. Bom, já que o marido dela está de casa com outra, ela pega o filho, pega a bolsa dela e vai embora para a casa do pai dela, né, que mora em outra cidade, que mora em Nova York. Só que aí ela fica lá na cidade de Nova York num pesar também, chateada, ansiando para que ele ligasse para ela, só que para infelicidade dela, ele não liga imediatamente. Ela fica assim completamente desolada, ela tem alguns devaneios, a televisão às vezes conversa com ela coisas das quais ela está sentindo, né? Muito interessante, muito afiada, Nora Ephron, sempre nos seus trabalhos, nos seus roteiros, nos seus livros, né? Naquela perspicácia, naquele pensamento feminino. Eu gosto demais do trabalho dela. E aí, num dado momento, o bonitão aí retorna, né, e fala: não, volta para casa, eu quero você, eu cometi um erro, eu não vou ver mais aquela fulana, vamos voltar, vamos tentar de novo. E é isso que ela mais gostaria de ouvir, né? Ela volta para casa, né? Só que uma coisa que acontece também na vida real é quando você tem essas voltas, a coisa já não é a mesma. Você meio que perde a confiança, você passa a viver desconfiado de tudo, com receio de tudo, com medo de tudo, e é assim, desse jeito que ela retorna. Ainda em meio a isso, ela acaba tendo um segundo filho com ele, o casamento já não é mais a mesma coisa, na verdade está indo por água abaixo, é uma droga, e novamente as infidelidades dele continuam, né, se é que pararam em algum momento, e ela começa a perceber que aquilo não tá dando para ela, que não, sabe? Que o que ela desejou, o que ela ansiava, já não é a mesma coisa. A coisa mudou bastante de figura. Então nós vamos acompanhar também uma mulher num processo de deixar de gostar de alguém. São dois processos aqui. No início, um processo de amor, né? Nossa, vai dar tudo certo, eu vou casar, vai ser mil maravilhas. É que o outro não deu certo, mas dessa vez vai dar certo, né? Aquela confiança. E um segundo processo de deixar de gostar,
que é um processo também, às vezes você luta em conflitos internos, não, mas eu tô aqui, eu preciso, tenho meus filhos, mas é uma coisa que é mais forte que a pessoa. E é muito interessante acompanhar. No final, não vou contar aqui, mas nós temos uma lição, que é o que esses canalhas merecem, né? Infelizmente, isso é uma coisa bastante comum desde, né, até hoje, desde os tempos anteriores a Jesus, mas é muito interessante acompanhar e a maneira afiada com que a Nora Ephron lidou com isso depois que esse livro foi publicado, que esse filme foi lançado. A pessoa em questão, o marido dela, que também era uma personalidade da mídia, uma personalidade aí do meio jornalístico, teve que dar algumas respostas na televisão, ficou assim uma coisa assim meio chata, sabe? Mas ela conseguiu a vingança dela, ela pôs esse cara no chinelo, assim, é muito legal esse filme. A Difícil Arte de Amar, de 1986. Vocês lembram desse filme, gente? E tem outra coisa que é muito legal também, que esse filme é embalado pela trilha sonora da Carly Simon, que é uma cantora que eu amo. É a segunda, depois de Barbara, é a segunda cantora que eu mais gosto na vida. Eu gosto demais de Carly Simon. E aqui a Carly fez a música tema Coming Around Again, que aqui no filme, a propósito, ela está composta de uma maneira diferente a qual ela foi lançada no álbum Coming Around Again da Carly. Eu tô com o álbum aqui para vocês verem, talvez vocês não se lembrem. Assim que eu mostrar, vocês vão lembrar, né? Que a memória da gente é uma coisa. Quer ver? Vocês lembram desse álbum aqui, ó? Carly Simon Coming Around Again. Olha que legal. Carly. Gente, eu adoro a Carly. Olha esse bocão dela. Maravilhosa. Coming Around Again. Tudo acontece novamente. Esse álbum aqui foi um sucesso, foi um estouro. E a música tema dele fez parte aqui do filme A Difícil Arte de Amar. Muito legal mesmo. Agora eu vou mostrar as edições para vocês. Ó. Aqui o VHS, A Difícil Arte de Amar, Meryl Streep e Jack Nicholson. Heartburn, lançado pela Sick Video. A Difícil Arte de Amar. Realmente, hein, gente, como é difícil essa arte. E ter de aguentar, né, tanta mazela, tanto desrespeito, tanta insensibilidade, tanto desdém. Por vezes é difícil, né? Às vezes não é só o amor que está em jogo, existem outras questões também que, né, alheias ao amor. Realmente é muito difícil. Aqui, ó, vamos ler a sinopse. Meryl Streep e Jack Nicholson estão magníficos juntos nessa descontraída visão do romance moderno, destinado ao fracasso. Baseado no romance best-seller de Nora Ephron, Meryl Streep é uma escritora de artigos para a revista que desiste de sua carreira por causa do amor e da família. Nicholson é um playboy colunista de um jornal que não consegue desistir de seus antigos hábitos. E se essa combinação não acabar azedando um relacionamento, nada mais o fará. Na verdade, vai azedar e vai azedar muito. 1986, um filme da Paramount. Vou mostrar aqui. VHS, ó. Limpinho, tudo certinho. Quer ver? A Difícil Arte de Amar. Eu adoro esse filme, gente. Vou mostrar a ediçãozinha em DVD, que também já é bastante difícil, né? DVD, na verdade, esses mais antigos, quase todos são bem difíceis, né? Da Paramount Collection, ó, Meryl Streep e Jack Nicholson, um filme de Mike Nichols. Eles achavam que era amor, era só um mal-estar. Meryl Streep. As conversas que a gente tem aqui também, gente, elas vão meio que se cruzar em algum momento, porque é lógico, os vídeos que eu faço aqui tá imbuído o meu gosto pessoal. Então, assim, às vezes Cher vai casar aqui com Meryl Streep, ó, já é o segundo filme da Meryl que a gente fala, sem nem ter a intenção de falar dela, né? É uma atriz que eu amo, mas assim, não tô com planos ainda de falar a respeito da filmografia dela. Mas as informações vão se cruzando aí por conta de gosto pessoal, né? Então, o amor é isso, ó. Meryl Streep e Jack Nicholson estão maravilhosamente juntos nesta maldosa e engraçada versão de um romance moderno, baseado no sarcástico romance de Nora Ephron e dirigida por Mike Nichols.
Streep interpreta Rachel, uma bem-sucedida escritora de culinária que põe o amor e a maternidade acima de tudo. Nicholson é Mark, um colunista mulherengo que não consegue abandonar suas malandragens. Ela vive em Nova York e ele em Washington. E todos esses ingredientes se todos esses ingredientes não acabarem com o relacionamento, nada mais irá. Imperdível, classificado como romance entre aspas, né? Mostrar aqui a lombadinha, ó. Mostrar, ele tem uma impressão interna também, ó. Aqui. Mesma arte da capa, mostrar o disco também para vocês, ó. Bem bonitinho. O livro, vocês já viram, né? Lançado pela editora Record. Eu adoro os livrinhos da Record, tenho vários, principalmente esses livros que foram, né, posteriormente, os filmes se basearam, né? Agora um filme de Mike Nichols. Ó, que legal. Engraçado e comovente. A prova de que escrever bem é a melhor vingança, do Chicago Tribune. Conheçam Rachel, cujo casamento feliz está acabando. Ficha técnica do filme. Cadê? Que mais? O LPzinho de Carly, com uma nossa maravilhosa Coming Around Again. Que mais que eu queria mostrar para vocês? Ah, vou dar uma dica aqui. Existe um documentário, gente, para quem se interessa por essa questão da mulher, essas questões, né, de emancipação feminina, né? Um documentário a respeito da vida da Nora Ephron chamado Tudo é Cópia. Esse documentário ele vai tratar, logicamente, que da vida da Nora, vai tratar do seu trabalho no cinema, seu trabalho como roteirista, né? As suas questões relativas ao envelhecimento. É um filme muito interessante, um documentário chamado Tudo é Cópia, ó. Eu mandei passar para DVD, mas ele está disponível aí, pelo menos estava, né? Disponível no HBO Max, né? HBO+, que é o canal da Warner, é isso? Acho que é isso. Everything is Copy, ó. Muito legal esse filme. São entrevistas, são bastidores, ó. A Nora quando era novinha. Muito legal esse documentário, ó. Um olhar sobre a vida e obra do escritor e cineasta Nora Ephron, por meio de vídeos caseiros, amigos, familiares e colegas de trabalho, analisam a vida e a obra da diretora, produtora, escritora e novelista Nora Ephron. Uma dica aí para quem quer saber mais a respeito do trabalho fenomenal, um trabalho assim brilhante da Nora Ephron. Tá certo, pessoal? Desculpem aí os gaguejos, os traquejos, né, os esquecimentos, né, mas aqui como eu já falei, no Quem Sabe Faz ao vivo, eu não faço edição, não faço nada, né, eventuais erros saem mesmo, mas é isso, e eu vou tratar com vocês de toda a filmografia da Nora, o trabalho como roteirista, o trabalho como escritora, o trabalho como diretora, ela é fenomenal. Sobretudo agora também nesses tempos nefastos dos quais estamos vivendo. Tá certo, pessoal? Me contem aí se vocês gostam do trabalho da Nora, se vocês gostam da Carly Simon, se vocês lembram desse filminho A Difícil Arte de Amar. E é isso. Um beijo e até o próximo.